Nada se perde, tudo se transforma. Quem disse isso foi um cientista francês chamado Lavoisier, no século XVIII. Com isso ele quis dizer, por exemplo, que se a gente pegar uma panela com água e levar ao fogo, aos poucos a gente vai perceber que a água vai evaporando e o nível de água da panela diminui. Com isso a gente não quer dizer que a água está se perdendo, e sim que ela está se transformando em vapor de água. Este exemplo é ótimo para a gente perceber o que é a conservação de energia. E é exatamente este o tema desta teleaula. Nós vamos estudar uma forma de energia chamada energia mecânica e a sua conservação. Você vai aprender também sobre os sistemas conservativos e dissipativos e saber o que significa o desperdício de energia útil. E atenção que a nossa teleaula de hoje está apenas começando. Fala, grande Gil! Como é que é? Tudo bom? Fala, grande folgadão! Folgadão? Trabalhei a semana inteira. Hoje é domingo. Meu dia de folga. Mas quem fala que é folgado? Engraçado, né, mano? Não, tá certo. Tô aqui, belo folgado agora. Eu não cometo esse tipo de folga, né? Deixar luz acesa, torneira da cozinha aberta, entendeu? Mas tudo assim, né? Tudo Sabe o assim. que foi, cara? Eu saí correndo. Tinha marcado um compromisso aí. Marquei, desculpa. Ô, Vicente, mas não pode bobear não, que não tem coisa pior do que desperdício de energia. Não, você tem razão. Você tem razão. Desperdício. Gastar sem proveito. Jogar fora sem utilizar algo que é útil. Se a gente exige das pessoas que moram conosco que apaguem as luzes ao deixarem seus aposentos, que fechem bem a torneira para que a água não fique pingando e que não durmam com a televisão ligada, nós estamos tentando evitar o desperdício. Mas se a gente acabou de dizer que nada se perde, tudo se transforma, será que existe mesmo desperdício? Ou, em outras palavras, o que acontece com a água que escorre pelo ralo? Para a gente responder estas questões, a gente precisa pensar primeiro na utilidade das coisas. Então, por exemplo, a água que está na caixa d'água, ela é útil, mas depois que ela escorreu pelo ralo, ela perde a sua utilidade. E para a gente reutilizar esta água, a gente precisa pagar para a Companhia de Água e Esgoto para que ela trate novamente da água. Isso tudo tem um custo muito alto. No nosso dia a dia, nós usamos muitas vezes o termo desperdício de energia. Mas, na verdade, o que está em jogo são vários tipos de energia. Quando deixamos uma geladeira aberta, haverá um custo para que seu interior se resfrie novamente. Neste caso, estamos falando de energia térmica. Banhos demorados com chuveiro elétrico geram enorme consumo de eletricidade, que também terá um custo. Estamos falando aqui de energia elétrica. Carros mal regulados consomem mais gasolina do que o normal, aumentando assim o gasto com o combustível. Neste caso, trata-se de energia química. Todas as transformações onde não há reaproveitamento de energia são chamadas de transformações irreversíveis. Mas eu ainda não entendi. Se tudo se transforma, essa energia deve ter se transformado também. Lembre-se que nós estamos falando de utilidade, Rosinha. Uma transformação irreversível de energia significa que a energia utilizada não pode ser reutilizada. Olha, você não pode usar o gás que saiu do escapamento de um automóvel e encher o tanque de gasolina novamente, certo? Ah, eu entendi. Ah, mas que seria bom, seria, né, Maricela? Seria. Olha, uma pequena parte das transformações de energia são do tipo reversível. Ou seja, uma energia pode ser transformada em outra forma de energia e voltar a ser o que era. Olha, um sistema que tem essa propriedade é chamado de sistema conservativo. Já um sistema que não tem essa propriedade é chamado de sistema dissipativo. Ou seja, há sempre conservação de energia. Só que no caso dos sistemas conservativos, a energia pode se transformar novamente no que era antes da transformação. Isso, a energia mecânica, por exemplo. Ela pode existir tanto em sistemas conservativos, onde é conservada, como em sistemas dissipativos, onde não é conservada. Energia mecânica. Eu não sei muita coisa sobre energia mecânica. Olha, para começar a compreender a energia mecânica, a gente precisa saber o que é energia cinética e energia potencial.
Ah, mas isso eu sei, Vicente, olha. Fala. A energia cinética é a energia que está associada ao movimento de um corpo, certo? Tá certo, você tinha que saber mesmo, porque isso a gente já estudou. Agora, energia potencial é a quantidade de energia que um corpo é capaz de armazenar sem obrigatoriamente usar essa energia para realizar um trabalho. É, mas no caso da energia potencial gravitacional, quanto mais alto estiver o corpo, maior a sua capacidade de realizar um trabalho. Tá certo. Agora, Vicente, outro dia eu estava passando perto de uma obra e vi aqueles batistaca, sabe batistaca? Sei, então. Então, olha, é o mesmo princípio. Quanto maior a altura da qual ele é solto, melhor ele realiza o trabalho de fincar a estaca no solo, entendeu? Agora, vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar primeiro no que acontece com a energia de uma bola de basquete. Quando ela é lançada, a bola começa com grande velocidade, ou seja, sua energia cinética é grande. Mas a velocidade vai diminuindo à medida que ela sobe. Então, a energia cinética diminui. Quando ela chega ao ponto mais alto, tanto a velocidade como a energia cinética vão ser zero. E justamente nesse ponto, a sua energia potencial gravitacional será máxima. Daí, a bola começa a voltar, sua velocidade aumenta e quando ela retorna, sua energia cinética está igual ao momento do lançamento. Em compensação, a sua energia potencial é novamente zero, porque a altura é zero. Conforme a bola perde velocidade, a energia cinética diminui. Mas onde ela ficou armazenada? O que aconteceu, na verdade, foi uma transformação de energia. Toda a energia cinética se transformou em energia potencial gravitacional. E ao voltar, a energia potencial gravitacional se transformou em energia cinética. Isso é o que se chama um sistema conservativo. Pô, rapaz, sabe que eu vi uma coisa parecida hoje mesmo? Hoje? Olha que coincidência. Eu fui num desses parques grandes com uma amiga minha e tinha esse barco viking, sabe aquele brinquedo? Rapaz, sabe que você tem razão? É isso mesmo. Quando ele chega, então, no auge da sua subida, ele acumula energia potencial. Exatamente. Que se transforma em energia cinética e assim por diante. Que barato. Sabe que é por isso que eu gosto de estudar física? A gente começa a olhar as coisas com outros olhos, rapaz. Deu para entender bem a relação entre energia cinética e energia potencial. Mas eu ainda não entendi o que se conserva. Ou melhor, o que é conservação da energia mecânica. Você notou que à medida que a energia cinética diminuía de uma certa quantidade, a energia potencial aumentava desta mesma quantidade. Dá para escrever isso matematicamente, Rosinha, assim, ó. O primeiro termo representa a variação da energia cinética e o segundo representa a variação da energia potencial. O sinal negativo significa que quando uma energia aumenta, a outra diminui. Já sabemos que o símbolo delta representa a variação de uma grandeza. Por isso podemos escrever esta equação da seguinte forma: a energia cinética final menos a energia cinética inicial é igual ao valor negativo da energia potencial final menos a energia potencial inicial. E se a gente passar para um lado da equação tudo o que é final e passar tudo o que é inicial para o outro lado, vamos ver que a soma da energia cinética com a energia potencial tem o mesmo valor, tanto no início como no fim. E isso significa que essas duas quantidades somadas dão um valor constante. E a esta quantidade constante é que se dá o nome de energia mecânica. E ela é igual à soma da energia cinética com a energia potencial. Mas é bom ter cuidado com uma coisa. A energia mecânica é constante apenas nos sistemas conservativos. E é com esse caso que iremos seguir adiante. Podemos então ver que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial, o que é o mesmo que dizer que a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial é igual a zero. Portanto, a variação da energia mecânica é igual a zero. Esta equação expressa a conservação da energia mecânica nos sistemas conservativos. Mas no nosso dia a dia,
A gente não encontra muitos sistemas conservativos. Muito pelo contrário, a grande maioria dos sistemas são do tipo dissipativos. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar um sino tocando. Quando a gente para de tocar o sino, ele vai parando de tocar aos poucos. Sua energia cinética e sua energia potencial vão se dissipando até o sino parar de balançar. Mas por que o sino para de balançar? Eu já vou dizer, Rosinha, mas antes presta atenção numa coisa. A única novidade no exemplo do sino é a força de atrito. Tudo bem, eu entendi que a força de atrito é responsável pela dissipação da energia mecânica do sino. Mas o que significa isso? A força de atrito retirou energia cinética do sino. Sempre que você quiser parar um corpo em movimento, você vai ter que exercer uma força sobre esse corpo, até ele ficar em repouso. E foi isso que o atrito fez. Ele retirou toda a energia mecânica do corpo. Lembre-se que a força de atrito é sempre contrária ao movimento. Se um corpo se desloca num sentido, a força de atrito será aplicada no sentido oposto. O trabalho realizado pela força de atrito será então negativo. Isso significa que a força de atrito está retirando energia mecânica do corpo. Mas se tudo se transforma, no que foi transformada a energia mecânica do sino? Rosinha, alguma vez num dia frio você já deve ter tido a experiência de esfregar uma mão contra a outra tentando aquecê-las. Já não fez isso? Claro. Pois então, é isso que o atrito faz. Ele gera calor. E calor também é uma forma de energia chamada energia térmica. Então quer dizer que a energia mecânica do sino se transformou em energia térmica. Exatamente. E é por isso que se pode expressar a conservação da energia mecânica nos sistemas dissipativos deste modo. A variação da energia mecânica é igual ao trabalho da força de atrito. E que tipo de energia o atrito pode gerar além da energia térmica? Presta atenção, Rosinha. Olha só. Vamos ver o que acontece, certo? Percebeu? Energia sonora. O banco fez barulho ao ser arrastado no chão. Ou seja, quando eu puxei o banco, ele ganhou energia cinética, que devido ao atrito se transformou parte em energia térmica, parte em energia sonora. Só que, infelizmente, esses processos são irreversíveis. Quer dizer que, nesses casos, não é possível reutilizar essas energias. Quanta coisa existe pra gente aprender, né, Maristela? Bom, e antes que a energia do meu cérebro se dissipe, seria ótimo fazer uma revisão, né? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Viu também que existem dois tipos de sistemas, conservativos e dissipativos. Nos sistemas conservativos, a energia mecânica se conserva. Nos sistemas dissipativos, a energia mecânica não se conserva. Nestes casos, a força do atrito realiza trabalho transformando a energia mecânica em energia térmica ou sonora. Você viu também como se dá o desperdício de energia útil, onde há sempre um custo na reutilização desta energia. Olha, existe um jeito de você não entrar em atrito com a física, você sabia? E esse jeito é atacar com toda a energia o seu livro de estudos. Nele você vai encontrar muito mais detalhes que a gente viu na nossa teleaula de hoje. Além de muitos exercícios que vão fazer você compreender ainda melhor essa fascinante matéria. Até a próxima, pessoal.